E aí, pessoal, vamos começar então a nossa 10ª aula, que corresponde agora a um novo assunto, que é sobre solubilidade e soluções. A aula dessa vez, gente, vai ser um pouco mais rápida do que o normal, porque é um assunto que eu vou dividir em duas etapas, para que a gente sedimente bastante os conceitos que a gente vai trabalhar. E nessas duas aulas que a gente vai dar, eu vou trabalhar um pouco mais de conceitual nessa aula 10, e na aula 11 a gente vai trabalhar um pouquinho mais de cálculo mesmo, em relação a esse mesmo assunto. Então, e aí na aula 12 eu pretendo fazer uma aula só de exercícios dessa parte, porque como envolve muito cálculo, em geral o cálculo relacionado à química é um pouco mais é mais recorrente nos vestibulares, eu vou dar uma ênfase maior a essas disciplinas, essas aulas que estão com um pouco mais de chance de a gente se atrapalhar um pouco durante o vestibular, tá bom? Então a gente vai treinar bastante. Então, o primeiro conceito que eu trabalho com vocês agora é o conceito de solubilidade. A gente pode definir ela como uma propriedade de qualquer substância de que ela tenha ao se dissolver em outra substância. Ou seja, a capacidade dela de se rearranjar, as suas moléculas se rearranjarem num sistema em que ela tem contato com outra substância, como por exemplo, se a gente pensar exemplos do nosso cotidiano, a gasolina é uma solução, é um sistema, né, que a gente já tinha classificado isso em outras aulas, é uma mistura homogênea, ou seja, por que ela é uma mistura homogênea? Porque ela é composta de uma infinidade aí de octanos, de substâncias orgânicas, entre elas são alguns tipos de octanos, mas são substâncias diferentes que se solubilizaram entre si. Então, formando essa mistura complexa, mas em fase única, né? Então, a gente fala que existe sim uma propriedade de solubilidade desses compostos orgânicos que compõem a gasolina de se solubilizarem entre si. Então, da mesma forma, a gente tem também algumas coisas que não são muito trabalhadas no dia a dia, como as ligas metálicas, mas a gente precisa classificar elas também como soluções. E são soluções em fase sólida, como por exemplo a gente tem na medalha que a gente utiliza nas competições, nas Olimpíadas, que são medalhas de bronze, né, que a gente fala que corresponde aí ao terceiro lugar, por exemplo, de uma competição, elas são ligas metálicas, então são soluções que são compostas de dois tipos de elementos metálicos, como o cobre e o estanho, que formam essa liga que é conhecida como bronze. E são soluções, ou seja, o cobre e o estanho têm entre si a propriedade de se solubilizarem quando estão em fase líquida, que é quando você aquece esses dois metais e mistura eles, e quando você solidifica, eles permanecem solubilizados, mas agora na forma sólida. Então quebra um pouco esse conceito de que as soluções precisam estar em fase líquida, né? Algumas outras soluções que a gente tem no nosso dia a dia, nosso cafezinho, os refrigerantes, que são compostos basicamente aí de soluções de xarope de glicose em água gasificada. A gente tem a própria água do mar, e eu chamo a atenção de vocês em especial para a água do mar, que é um tipo de solução clássica que a gente pode sempre pensar nesse critério de solubilidade, porque a gente pensa no sal que a água do mar contém, solubilizado numa grande quantidade de água, né, de H2O. E, em geral, quando você tem algum tipo de exercício no vestibular ou no Enem que cobram esse conceito de solubilidade, ele, em geral, trabalha exatamente isso. É um sal misturado na água. É o típico e clássico exercício sobre solubilidade. É claro que pode cair aí coisas relacionadas à solubilidade entre duas substâncias líquidas, como no caso da gasolina, ou quando você mistura álcool e água, mas em geral, quando você tem um exercício puro de solubilidade, ele vai falar aí compostos iônicos, que a gente sabe que são os sais, por exemplo, que são misturados em água. E a gente tem uma regrinha muito básica na química que vocês não precisam decorar, porque não é cobrado dessa forma, mas vocês têm que sempre se lembrar, e eu acredito que isso foi trabalhado com vocês nas outras frentes, sobre aquela regrinha do semelhante dissolve semelhante. O que significa isso? Significa que uma substância que tem uma propriedade, por exemplo, de ser polar, como a água também ela vai dissolver outra substância
polar, ou seja, que tem alguma carga elétrica em si, que fica determinada ali de forma permanente na molécula. Pensando dessa forma, se a gente pensar no sal que se dissolve em água, como por exemplo o cloreto de sódio, ele se dissolve e se dissocia. O cloreto se dissocia do sódio, liberando aí o retículo cristalino, para que os ânions, que são os cloretos, fiquem solvatados na água. Ou seja, cada um dos seus átomos de cloro que tem um elétron a mais, que forma o ânion cloreto, eles ficam cobertos aí das moléculas de água, da mesma forma que o sódio também fica recoberto por moléculas de água. Esse é o processo de solvatação e ele vai carregar para vocês todo o conceito de solubilidade e vai ser fundamental para a gente entender, por exemplo, por que você pode adicionar sal na água até um certo ponto e a partir deste ponto você não consegue mais solubilizar aquele sal. A gente vai recapitular esse conceito de solvatação mais para frente. Então, o que a gente dá aí de exemplo para vocês fixarem? A gente, por exemplo, dá o conceito da solubilização do cloreto de sódio em água. Em geral, a gente sabe que a 20 graus Celsius, o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, ele vai se dissolver na água na proporção de 36 gramas do sal em 100 ml ou 100 gramas, independente disso, de água. Significa que se eu quiser fazer uma solução de sal em que eu não consigo mais dissolver a quantidade de sal sem formar o que a gente chama de corpo de fundo, eu consigo, no máximo, se eu tenho a minha água a 20 graus Celsius, dissolver 36 gramas de cloreto de sódio. Ou seja, a minha solubilidade, na verdade, é uma propriedade física da matéria que ela é finita. Ou seja, eu não consigo passar de um certo limite, que eu vou chamar agora de limite de solubilidade. E é justamente isso que eu mostro para vocês. Esse limite, ele se concretiza, vocês observam isso, no momento em que, por exemplo, eu coloco em 100 ml de água 30 gramas de cloreto de sódio, como vocês estão vendo aí à direita do experimento, e você não observa a formação do corpo de fundo, que seria o precipitado, seria o cloreto de sódio em excesso. E quando você coloca 40 gramas desse mesmo sal na mesma quantidade de água, como vocês estão vendo na esquerda, vocês veem a formação do cloreto de sódio sendo depositado no fundo, formando então o corpo de fundo. É justamente isso que eu quero que vocês fixem. Da maneira que, acima do meu limite de solubilidade, que para o cloreto de sódio em solução aquosa a 20 graus Celsius é de 36 gramas, acima disso eu vou ter o excesso sendo formado no fundo. Mas que excesso é esse? É justamente a diferença que você tem entre o 36, que é o seu limite de solubilidade, e o 40, que seria o quanto você de fato colocou para misturar em 100 ml de água no seu experimento. Então eu tenho um excesso de 4 gramas de cloreto de sódio, fazendo a diferença, né, matemática, que vai se depositar no fundo. Abaixo de 36 gramas de cloreto de sódio, você não vai observar essa formação do corpo de fundo, justamente porque todas as suas moléculas de água, como a gente viu antes, conseguem solvatar os ânions e os cátions liberados durante o processo de solvatação que você fez ali misturando o seu sal na água. Isso normalmente não é representado na forma de um experimento, obviamente, mas ele é representado na curva de solubilidade que tem essa carinha como vocês estão vendo, onde no eixo Y eu tenho a quantidade de sal que você pode dissolver em 100 gramas de água, enquanto no eixo X você tem a temperatura que você está lidando na sua solução. Ou seja, para cada um dos sais que, por exemplo, estão representados aí, eu tenho um determinado limite de solubilidade que eu posso obter projetando a minha temperatura em relação à quantidade de sal que eu estou dissolvendo. Ou seja, por exemplo, se a gente pegar a curva azul, que corresponde ao clorato de sódio, vocês sabem agora nomenclaturar esse sal, vocês observam que aproximadamente a 20 graus Celsius eu tenho 100 mais ou menos gramas de clorato de sódio que podem ser dissolvidos em 100 gramas de água sem que eu forme o corpo de fundo. Ou seja, se eu adicionar um pouquinho mais desse sal, eu vou formar o corpo de fundo da minha solução, que seria o excesso em que eu não consigo mais
colocar moléculas de água para englobar os meus cátions e os meus ânions. Da mesma forma, por exemplo, se eu analisar a minha curva amarela, que corresponde ao nitrato de potássio, a 60 graus Celsius, eu mais ou menos aí poderia dissolver até 120 gramas do sal em cada 100 gramas de água na minha solução. Acima disso, eu teria então a formação do corpo de fundo, e abaixo disso, obviamente, isso não se verificaria. Por exemplo, vamos fixar o conceito de trabalhar com esses gráficos. Por exemplo, o exercício vai pedir para vocês, analisando esses mesmos gráficos, mas com relação a esses 4 sais, ele pergunta para você, a 40 graus Celsius, qual seria o sal... qual seria o sal e que eu teria a maior solubilidade? Como assim? Ou seja, qual é o sal e que eu posso dissolver em maior quantidade sem que eu forme o corpo de fundo, que seria o excesso? A 40 graus Celsius, então eu faço isso. Eu seleciono a temperatura no eixo X, coloco uma reta vertical e vejo onde que essa reta vertical cruzou cada uma das minhas curvas de solubilidade. E normalmente ela vai ser representada dessa forma, e cada um dos cruzamentos corresponde ao máximo de massa do sal de cada uma das 4 curvas, porque eu tenho 4 pontos de cruzamento, em que você pode dissolver em 100 gramas de água sem que forme corpo de fundo, ou seja, o cloreto de sódio ele tem uma capacidade máxima a 40 graus Celsius de dissolver 40 gramas de si mesmo em 100 gramas de água. Da mesma forma, o cloreto de amônio, ele tem mais ou menos a capacidade aí de se dissolver mais ou menos uns 50 gramas desse sal em 100 gramas de água nessa temperatura. Mantendo a temperatura mais o nitrato de potássio, ele teria mais ou menos aí cerca de 70 gramas que poderiam ser dissolvidos em 100 gramas de água. E da mesma forma, nessa mesma temperatura, eu poderia dissolver até aí uns 130 mais ou menos gramas de clorato de sódio em 100 gramas de água. Ou seja, o sal que apresenta maior solubilidade nessa temperatura é justamente aquele que está mais acima de todas as outras curvas, cruzando com o ponto da reta vertical. Significa que, para a mesma temperatura, eu posso dissolver em massa a maior quantidade desses 4 sais, o maior deles é o clorato de sódio. Isso é fundamental para que vocês saibam lidar com essas curvas. Elas justamente são as curvas que a gente chama de solubilidade de cada sal. Mas, não só em gráfico, a gente também pode verificar a apresentação desses exercícios na forma de tabelas, ou seja, para cada uma das temperaturas que eu coleto o dado no meu experimento, eu tenho uma determinada massa de sal que eu posso dissolver em 100 gramas de água. E detalhe, observem que da mesma forma que eu tenho aqui, para o nitrato de potássio, eu tenho basicamente os mesmos dados. Se vocês ficarem projetando temperatura por massa de sal dissolvida, eu vou ter o mesmo dado, mas em forma de tabela. E eu posso extrair informações até mesmo adicionais. Eu posso dizer que para esses 4 sais, aliás, quase todos, né? Cloreto de sódio não, mas todos os outros sais, com o aumento da temperatura, eu consigo dissolver cada vez mais sal sem que eu forme corpo de fundo. Mas aí eu tenho que lidar com alguns conceitos para vocês, que justamente são os tipos de soluções, então, que eu vou lidar. Eu posso chamar de solução insaturada, justamente aquela com o sal dissolvido, mas numa concentração abaixo do seu limite de solubilidade. Significa que eu estou nessa região aqui, abaixo da minha curva de solubilidade. Por exemplo, se eu pegar para o nitrato de potássio a 40 graus Celsius e dissolver num becker 40 gramas desse sal, que é o ponto em que eu estou mostrando com a seta do mouse, eu estou abaixo do meu limite de solubilidade. Eu poderia dissolver até 60 sem formar corpo de fundo. Eu dissolvi 40 nessa temperatura. Significa que eu tenho uma solução, então, insaturada. Entre outras palavras, significa que eu tenho ainda algumas moléculas de água que não estão solvatando nenhum dos meus ânions e nenhum dos meus cátions. Da mesma forma, a solução, então, saturada é aquela com sal dissolvido em concentração exatamente igual ao seu limite de solubilidade. Se vocês pegarem esse mesmo exemplo,
ele justamente é o nitrato de potássio, é a massa desse sal, que eu dissolvo a 40 graus Celsius, mas eu ainda não formo exatamente corpo de fundo. Eu estou no meu limite. Se eu colocar um pouquinho a mais, eu formo corpo de fundo. E é justamente o que a curva de solubilidade mostra para você, é o seu limite. Então, a 40 graus Celsius, a minha solução saturada de nitrato de potássio a 40 graus Celsius será aquela em que eu dissolver 60 gramas do meu sal em 100 gramas de água, que é justamente o que recai em cima da minha curva. Da mesma forma, alguns conceitos que são diferentes do nosso normal, mas que precisam ser lembrados, é a da solução supersaturada. São soluções em que você, teoricamente, adicionou, sim, um excesso de sal, como, por exemplo, 80 gramas de sal a 40 graus Celsius em 100 gramas de água, que seria um ponto aqui onde eu estou mostrando com o meu mouse. Mas o que aconteceria aqui? Numa situação normal, você teria aqui justamente essa diferença de 20, de 60 para 80, né? 20 gramas de sólido que se sedimentou no fundo do meu recipiente, formando o corpo de fundo, não foi? Então, esse corpo de fundo, se eu conseguir tratar ele por alguns métodos que vocês podem algum dia ver em laboratório, ele pode até se dissolver na água, mas ele forma uma solução instável. O que significa isso? Significa que é uma solução no meu recipiente que a menor perturbação possível, eu já vou formar novamente o corpo de fundo. Então eu tenho a impressão de que a solução estava saturada, mas na verdade foi por métodos artificiais eu consegui dissolver essa diferença, que teoricamente estaria na forma de corpo de fundo, mas mas com a menor perturbação possível, ele forma novamente o corpo de fundo. Mas no momento em que você ainda não tinha o corpo de fundo e estava numa situação acima da minha reta, da minha curva de solubilidade, eu chamaria essa solução de supersaturada. Ela é instável. Mas guardem só o conceito da insaturada, que é a que está abaixo dessa curva, e a de saturada, que recai qualquer ponto sobre a curva de solubilidade. Bom, esse aqui é um exercício que eu vou deixar para vocês para a próxima parte do vídeo e a gente se vê na próxima parte, tá bom?